Abra sua Bíblia no Salmo de número 15. Vamos pagar o que a gente está devendo. Onde nós vamos continuar falando sobre a constituição dos céus. Aquele a cujos olhos o reprobou é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com seu dano, não muda, ou com dano seu, não muda. Tem três coisas aqui. A primeira coisa que Deus diz nesse versículo para Davi é que o verdadeiro cristão, ele despreza aquele que é mau. Às vezes hoje, já vou explicar sobre isso. Mas ele honra os que servem a Deus, os que temem a Deus. E a terceira coisa é que mesmo que você sofra e tenha perdas ou prejuízos, você não muda. O que você fez, o que você tratou, o que você falou, você cumpre. Essas três coisas, nós temos problemas com elas. Se elas não fossem importantes, Deus não teria mencionado elas. Se elas, porque para você que não está nos acompanhando, é só você pegar o versículo de número 1 do Salmo 15, que foi uma pergunta que Davi fez a Deus: quem vai entrar e quem vai permanecer? Para entrar são essas condições, e para permanecer são exatamente as mesmas, não muda. Aquele negócio de dizer assim: eu cresci espiritualmente, eu entendo de uma maneira diferente, o meu entendimento não é bem igual de todo mundo. Irmão, a Bíblia não tem duas traduções, ela tem uma só. E o que traduz ela chama-se Espírito Santo. E Espírito Santo só tem um, não tem dois. Só há um. Então não existe essa questão de que na Bíblia você tem interpretações diferentes. Às vezes, antes, no Rio de Janeiro, tinha uma rádio lá. Hoje tem rádio para tudo quanto é lado. Mas tinha uma rádio lá, eles faziam os debates, aí pegavam os temas polêmicos e levava alguns pastores, e esses pastores geralmente eram 3, ou no mínimo 2, e esses pastores debatiam, e cada um mostrava o seu ponto de vista, cada um mostrava o seu entendimento, e eu nunca vi um desses pastores abrir a Bíblia e falar assim: a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Mas só via eles defendendo o ponto de vista que eles tinham. Como também você tem aí na HIT um programa chamado Vejam Só, que também tem o mesmo procedimento. No final é interessante que alguns dizem assim: olha, você tire as suas próprias conclusões. Irmão, a gente não tem que tirar conclusão nenhuma. A conclusão já está formada. A conclusão está nas Escrituras Sagradas. Não há meio termo, não há opinião diferente, há crença diferente, ministério diferente, igreja diferente. Não existe isso. Toda igreja, toda instituição, toda crença relacionada a Deus só tem uma coisa só: é a sua palavra, como meio de base. Se a gente não basear a nossa crença e a nossa maneira de viver nas Escrituras Sagradas, nós estamos perdendo o nosso tempo e nos tornando religiosos e nada mais. Somos apenas pessoas que participamos de reuniões, de igrejas ou coisas nesse sentido, mas de Deus nós não temos nada. Então nós precisamos, para entrar e fazer parte do povo de Deus, nós precisamos compreender o que é que devemos fazer para entrarmos. E manter, porque às vezes algumas pessoas, você ser cristão não é fácil. Você ser religioso
é a coisa mais fácil que tem a ser religioso. É só escolher o lugar e passar a frequentar lá e ser assíduo. Aí você já é religioso, seja católico, seja espírita, seja qualquer coisa. Porque é igual, por exemplo, tem uns que dizem, eu sou católico, o cara não sabe nem fazer o Pedro Sinal da Santa Cruz, como dizia a minha mãe, né? O outro diz assim, eu sou cristão, mas não sabe nem o que é e como é que ele deve viver. Então Davi, ele faz a Deus essa pergunta porque ele queria tirar as dúvidas de si mesmo e também de outras pessoas. E quando Deus responde a ele, ele vai respondendo passo a passo. Em cada versículo aí desses salmos, você tem 3 respostas. Cada um deles. São 5 versículos aí, então são 15 coisas que tem nesse salmo, que se nós fizermos, parabéns para aquele que fizer. Esse está com a sua cadeira cativa na eternidade. Esse se tornou um homem, se tornou uma mulher de Deus. E uma dessas coisas hoje, da qual nós lemos aqui nesse versículo de número 4, é que justamente ele diz que aqueles que são réprobos, aqueles que são maus, aqueles que têm em si o ápice da maldade no seu proceder, na sua maneira de agir, o que essa pessoa é? Ela é desprezada. Mas pastor, Deus não ama todo mundo? Ele está mandando a gente desprezar? Não, ele não está mandando a gente desprezar as pessoas, ele está mandando a gente desprezar a maldade que aquela pessoa pratica. Você pode ver que às vezes o ser humano, ele gosta de copiar os outros, até no que não presta. Até dentro da igreja eu me lembro, por exemplo, que quando eu cheguei, diga graças a Deus, foi quando o senhor chegou. Hoje não tem mais isso, amém, irmãos? É porque quando a gente chegou era meio estranho, né? E quando nós chegamos no Evangelho, em 1992, lá em Minas Gerais, em Governador Valadares, na Igreja da Graça de Deus, onde eu nasci, me criei, estou nela até hoje. Quando nós chegamos, às vezes eu ia conversar com a minha esposa, ou às vezes ela vinha falar comigo, e ela dizia assim, mas a irmã fulana faz. Mas a fulana é da igreja e a fulana faz isso. E a esposa do pastor faz isso. Aí um dia eu cheguei com a minha esposa e eu tive que falar sério com ela. O que eu falei com ela? Eu disse assim, se a esposa do pastor comer cocô, você vai comer também? Ela disse, não. Eu falei, então, não baseie a sua vida com a vida dos outros. Por quê? Porque o que tem de gente dentro da igreja hoje vivendo sem fé, o que tem gente dentro da igreja hoje vivendo na prática da maldade, não é brincadeira. E não é pouco, não. Desde os tempos de Jesus já existia isso. E você vê aqui, por exemplo, esse versículo que nós falamos aí de Mateus 5:20. Você vê nele como que os mestres da lei, os professores da lei, como eles eram legalistas. Mas de Deus neles não tinha nada. Você vê Jesus falar em Mateus capítulo 7 sobre os falsos profetas. Aqueles que distorcem, que ensinam a palavra de Deus para beneficiar a si mesmo. Não é diferente dos dias de hoje. Hoje tem pessoas dentro do Evangelho, pregadores do Evangelho, metidos nos maiores tipos de sujeira, de imundície, de imoralidade, de tudo quanto é tipo de coisa. Mas sabe o que acontece? Eles não são desprezados, não. Eles são acolhidos, admirados e honrados. Às vezes, o que ocorre? O que nós precisamos observar em uma pessoa é o comportamento dela, é a atitude dela,
é aquilo que ela faz. E você vê que Deus está dizendo para Davi que aquela pessoa que é má, aquela pessoa que vive na prática da maldade, aquilo que ela faz, você precisa desprezar. Você não pode aplaudir, você não pode concordar, você não pode aceitar aquilo. Hoje, por exemplo, você pode abrir os jornais, você pode assistir às mídias, você pode ver nas redes sociais. Você vê hoje todos os tipos de notícias, todos os tipos de coisas, e às vezes eles até tentando fazer leis para fazer a gente aceitar coisas dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da obra de Deus, coisas as quais Deus detesta, coisas as quais Deus não aprova. O fato é, meu querido, se você quiser Deus do teu lado, aprova o que Deus aprova, rejeita o que Deus rejeita. Agora, se você não quiser ter Deus do teu lado, faça da sua maneira, faça do seu jeito, mas não conta com Ele. Eu não terei o direito de estar no reino de Deus, nem de entrar nele, se eu compactuo, se eu aceito, se eu não condeno aquilo que é mal. Quer ver uma coisa interessantinha aqui, ó? Vamos ler isto aqui. As pessoas não gostam, não quero até rasgar a Bíblia por causa disso. Romanos capítulo de número 1. Pois mudaram a verdade de Deus em quê? Em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. 26. Vamos lá. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, para quem não sabe o que é varão, né, irmão? E uns com os outros, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. 28. E como eles não importaram em ter o conhecimento de Deus, ou seja, a pessoa sabe que Deus não quer isso, mas mesmo assim ela faz. Assim Deus os entregou a um sentimento que perverso, para fazerem coisas que não convém. 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que a fazem. Está aí, ó. Naquele tempo, Paulo já estava dizendo, não só a pessoa faz, mas não é só aquela que faz, mas tem aquela que consente, que aceita. Você vê que Deus está falando com Davi. Davi, todo e qualquer tipo de perversidade, de maldade,
de erro, de falha, seja engano. Porque hoje, por exemplo, o que as pessoas pegam? As pessoas acham assim, essa palavra pecado, ela é muito estranha, ultrapassada, esquisita. Então, ao invés de pecado, vamos colocar erro. É um erro. Outros, às vezes, amenizam a coisa um pouquinho mais. Sabe o que eles chamam de pecado? Equívoco. Me equivoquei. Solte uma mentira, aí quando é descoberto, diga, fulano, me desculpa, foi um equívoco meu. Me equivoquei. Não foi nem por querer, foi um equívoco meu, foi coisa assim que deu. Pois é. E o que Deus diz para Davi? Que para entrar no reino, para fazer parte e estar dentro do reino de Deus, todo e qualquer tipo de maldade praticada em qualquer área, a gente tem que reprovar ela. Agora entenda bem, irmãos, preste atenção, olha para cá. Reprovar, como aqui em Romanos Paulo está falando, não é reprovar as pessoas. Hoje eu vejo, por exemplo, que muita gente reprova quem tem essas práticas, né? Principalmente se for aquela questão de homem com homem, mulher com mulher. E é interessante que esses mesmos que às vezes vai para a televisão, grita, fala e aceita prostituição, quer dizer, de homem com mulher pode prostituir que não tem problema. Inclusive pastores. Então, devia ser tão detestado quanto receber dinheiro público do governo. Mas isso aí foi isso é uma oferta. Isso é uma doação que doaram. Então, são esse tipo de situação que a palavra de Deus está mostrando. Que Paulo estava aqui dizendo, olha, não é só para esse lado não, porque as pessoas conhecem a palavra de Deus, as pessoas são instruídas, são orientadas, são ensinadas, e mesmo que, preste atenção, escute bem, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser seu pai. Ele vai deixar de ser seu pai porque ele cometeu um erro? Não. Você vai deixar de ser filho se você não concorda com o erro de seu pai? Não. Ele continua sendo seu pai. Continua sendo a sua mãe. Mas o que nós não podemos é, digamos assim, como um dia, por exemplo, meu irmão que foi embora no mês de agosto, me parece, foi julho, sei lá, nem me lembro quando foi mais. Ele morreu. Um dia eu estava pregando para o meu pai, e ele chegou perto, sentou e ficou ouvindo. E eu falando sério com meu pai, sobre o inferno, sobre a perdição, sobre o pecado, tanto quanto eu falo aqui, irmão. Passa a mão na cabeça de ninguém, não. Deus não passa na minha, por que eu vou passar na dos outros? E eu falando com meu pai, meu irmão sentou lá, e depois meu irmão não aguentou nada, ele interferiu. Carlos, você quer dizer que se meu pai, se ele não for para a sua religião, ele vai para o inferno? Eu falei, não, se ele for para a minha religião e continuar religioso, porque na minha religião não tem religião, irmão, tem palavra. Tem as escrituras sagradas que nós temos que nos esforçar para seguir elas. Se ele for para lá e continuar religioso, certamente ele vai para o inferno. Você está falando que o nosso pai, que o seu pai vai para o inferno? Vai. Vai ele, vai você, vai eu, vai qualquer um. Que não seguir, se não buscar a direção de Deus para a vida e souber dela e não seguir, com certeza vai assar no espeto de Satanás. E lá onde o fogo não apaga, onde a eternidade é para sempre. Então o que ocorre? Por que Deus diz que nós temos que desprezar o mal? Por que Deus diz que o mal tem que ser desprezado? Exatamente por uma coisa. Bom, se você erra e continua no erro, mas Deus continua suprindo você e abençoando você, o que Ele estaria fazendo contigo? Concordando com o erro que você está vivendo. Por que Ele manda a gente não consentir?
Por que que ele manda a gente desprezar aquilo que é errado aos olhos dele? Desprezar, você despreza o que a pessoa faz, não a pessoa. Hoje, às vezes, o que ocorre? Até mesmo dentro da igreja, irmão. Dentro da casa de Deus, se chega uma mulher mal vestida, o que geralmente as irmãs olham para a mulher, como é que olha para ela? Já olha e diz assim: amarrado, PG. Deixa eu te falar uma coisa, por que tem pessoas que quando elas caem no pecado, por que elas não querem mais voltar para a igreja? Sabe por quê? Porque as pessoas desprezam a pessoa e não o ato errado que ela praticou. Deus está falando de desprezar a maneira errada, o comportamento errado. Porque se nós não desprezamos o comportamento errado, digamos assim, e nós entramos dentro do reino de Deus, não faz jus agora que nós vamos ter que largar isso, largar aquilo. Ah, não, porque a alegação, por exemplo, que você vê, tem pessoas que vêm para a igreja e elas dizem assim: eu sou assim, desde que eu vim para a igreja eu já era dessa maneira. Se Deus me aceitou desse jeito, então ele sabia o que ele estava fazendo. Só que o problema, a pergunta é: você chegou na igreja ou você entrou no reino de Deus? Porque para entrar no reino de Deus, o mal tem que ser deixado de lado. Para entrar. E para permanecer, o mal não pode ser novamente acolhido. Você tem que desprezar. Se você não desprezar o que é mal, é mais ou menos assim. A Bíblia diz assim, que é o versículo central da Bíblia. Alguém sabe qual é o versículo central da Bíblia? Todo mundo fala? Qual é o versículo central da Bíblia? Deus o quê? Amou. Por que você não responde? Vocês estão com medo que está errado? É melhor você falar aqui do que você falar com outra pessoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok. Deus amou as pessoas, os seres humanos, as almas, de tal maneira que ele deu seu único filho. Agora preste atenção. Se Deus amou as pessoas que o desprezaram e as pessoas que pecaram, quando ele fez Adão e Eva, ele não os amava? Eles não tinham erro, não tinham defeito, não tinham pecado nenhum. Deus não amava eles? Sim ou não? Por que quando eles cometeram o mal e não se arrependeu, por que Deus expulsou eles do jardim? Agora presta atenção. Deus expulsou eles do jardim, mas o que Deus fez? Deus fez vestes para cobrir os seus corpos, deu direção para eles poderem viver. Ele não os jogou fora. Ele não desprezou Adão e nem Eva. Tanto é que ele deu filho para eles, mesmo eles estando errados. Você está entendendo, irmão, o que eu estou querendo te explicar aqui? Porque tem crente que ele não entende, ele despreza as pessoas. Ele despreza quem vive de uma forma errada. Ah, pastor, olha, eu não gosto, pastor, é por isso que eu não tenho amigo, porque, pastor, até dentro da igreja, pastor, irmão, a gente tem que desprezar a fofoca, a gente tem que desprezar a conversa fiada, a gente tem que desprezar a ofensa, a imoralidade, tem que desprezar tudo isso, mas a gente não pode desprezar as pessoas que ainda vivem nisso. Você condenar um erro é uma coisa, uma prática. Você condenar quem erra, aí é punição, filho. Aí é punição. E quem é juiz para poder punir é somente Deus. Nós não somos.
Agora, analisar as coisas e ver e não concordar com aquilo que está de forma errada sendo feito, isso nós não devemos compartilhar. Olha para cá. Muitas vezes dentro da igreja tem coisas erradas. A igreja deixa de ser de Deus porque tem coisa errada dentro dela? Não. Por quê? Porque nem todo mundo que está dentro da igreja está errado. Por que Deus não acaba com a igreja? É justamente por causa dessas pessoas que estão dentro dela. Se você abrir as suas cartas, que Deus manda lá na igreja de Apocalipse, se você abrir elas, você vai ver. Lá dentro tinha gente errada? Tinha. E Deus estava furioso com aquilo? Com os erros? Sim. Mas ele diz assim: dei-lhe tempo para arrepender. Se não voltar atrás, se não largar isso, eu vou retirar. Deus está querendo punir? Deus está querendo destruir a pessoa? Não. O que é que Deus está condenando? O que é que Ele está falando? Ele está falando do que está errado dentro da igreja. Ele despreza aquilo que está errado. Da mesma forma, para entrar no reino de Deus e para permanecer nele, nós cristãos precisamos fazer essa diferenciação das coisas. Não é você desprezar as pessoas, mas é você desprezar o que elas de errado cometem. Olha para cá. Quem aqui tem filho? Levante a mão. Seus filhos são certinhos? Eles fazem coisas erradas, não fazem? E você dá vontade, às vezes, até de pedir Jesus assim, licença, e falar assim: fecha os olhos 5 minutos, Senhor, deixa eu ter uma conversa aqui. E às vezes você tem até que fazer uma oração: Senhor, não deixa essa raiva virar um soco, um pontapé, um chute, um safanão. Está amarrado, pastor, o senhor sente isso? Não, irmão, eu sou santo demais. Sinto nada. Besteira. Quem diz que sente essas coisas é porque não é crente, né, Davi? Não é crente não, não é cristão não, irmão. Filho, nós somos carne, e como carne nós temos reações, e muitas vezes reações que não prestam e que precisam ser dominadas, controladas. Nós não podemos deixar que as coisas, as emoções, os erros, as falhas, levem a gente a cometer outras. E às vezes os nossos filhos, eles cometem erros que tiram a gente do sério. É ou não é? E às vezes você toma até determinadas atitudes com eles. É ou não é? Eles deixam de ser seu filho? É o que Deus está mostrando aqui. Nós precisamos, aquilo que é errado, aquilo que é mal, nós precisamos desprezar. Você não aceita o erro, você não aceita a falha, mas você não rejeita a pessoa. A pessoa não. Se nós rejeitarmos a pessoa, aí nós vamos cometer um grande engano. E nós estaremos jogando ela para cima de quem? De Satanás. Nós estaremos jogando ela para o inferno poder pegar para ele. Primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 8. Olha o que ele diz aqui, ó. Interessante isso aqui, irmão. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ou seja, pessoas que rejeitam a fé. Rejeitar a fé, irmão, é rejeitar a palavra de Deus. Esses dois caras aqui, ó, são aqueles dois feiticeiros lá do Egito,
que quando Moisés chegou na frente de Faraó e fez os sinais que o Senhor Deus mandou, esses camaradas também fizeram. Boa parte das pragas, eles reproduziram. E Moisés, quando jogou, por exemplo, a vara no chão e a vara virou uma serpente, eles também fizeram. Quando Moisés transformou a água em sangue, eles também fizeram. Então, algumas coisas que Moisés utilizou, mais ou menos, eu costumo dizer assim, o diabo não cria nada, ele só copia. Copiar é com ele mesmo. Então ele sabe. Ele não sabe criar, mas copiar ele sabe fazer. E aqui Paulo está falando com Timóteo, que era um jovem pastor, que era o jovem pregador que assumiu a igreja, uma das digamos assim, acho que seria a pior coisa, né? Seria hoje mais ou menos assim. Suponhamos que o pastor Júnior, esse jovem que está aqui, ele vai assumir a sede lá em São Paulo, no lugar do pastor Jaime, e o missionário não vai lá mais, e nem o pastor Jaime vai estar lá. O missionário morreu e o pastor Jaime já foi. Né? Então, o Timóteo, ele assumiu a igreja de Éfeso. Quem foi que abriu a igreja de Éfeso? Quem abriu a igreja de Éfeso foi Paulo. E quem pastoreou a igreja de Éfeso foi João, o apóstolo amado. Agora imagina Timóteo assumindo no lugar de Paulo e no lugar de João. E Paulo está dizendo para ele, olha, Timóteo, aí dentro da igreja de Éfeso, onde você é pastor, tem gente que vai resistir à verdade. Olha para cá. Deixa eu te falar uma coisa. Tem mais gente dentro da igreja que resiste à verdade do que lá fora. Você sabe por que tem? Porque se dentro das igrejas não tivesse pessoas que resistissem à verdade, lá fora já não teria tanta gente perdida. Porque resistir à verdade, filho, não é chegar e dizer, eu não gosto da Bíblia, eu não gosto de pastor, eu odeio igreja. Não. Resistir à verdade não é isso. Resistir à verdade é aquela pessoa que te ouve, é aquela pessoa que escuta e até diz assim, que palavra, glória a Deus, aleluia, glória! Mas não aplica nada do que ouviu. Discorda quando está ausente, trabalha contra, minando a fé dos irmãos que querem acatar aquela palavra, aqueles irmãos que querem, como tem pessoas hoje que desanimam quem está fazendo a obra de Deus. Eles não fazem, eles não entram, mas os que estão tentando entrar, eles estão esfriando e desviando a pessoa do Evangelho, da fé. São esses que Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado com esses camaradas, eles estão dentro da igreja. Você tem que ver que esses sujeitos, Timóteo, eles são maus, porque o pior inimigo não é aquele que se declara seu adversário, é aquele que declara ser seu amigo, mas trabalha contra você. E ele está falando disso. Ó, Timóteo, condena essas coisas. Timóteo, combate a falsidade. Timóteo, não deixa que isso passe desapercebido. E o pior, sabe, irmão, é que Paulo diz que nos últimos tempos, se naquele tempo já tinha, ele diz que nos últimos tempos seria piores ainda. Seria mais difícil. A coisa ficaria mais complicada ainda. Por quê? Porque as pessoas teriam as suas mentes distorcidas. A capacidade, a maneira de entender a palavra de Deus e de aplicar ela às suas vidas fica a gosto de cada um, não a submissão do Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 4, nós estávamos no 3, vamos para o 4 que eu já vou encerrar aqui. Capítulo de número 4,
Olha o que Paulo falou com Timóteo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não vai suportar. Vai vir dias, Timóteo, as pessoas não vão aguentar o que é bom. Mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Vamos parar aqui. Olha só o que ele diz que viria nos últimos tempos. Vamos ver se a gente está ou se a gente não está nos últimos tempos. Ele diz, vai vir tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Doutrina são os ensinos. Aquilo que é são, santo. Aquilo que é verdadeiro. Mas as pessoas vão ter comichão nos ouvidos. Elas não vão gostar, Timóteo, do que vão ouvir. Tem pessoas que é assim. Se elas gostam do adultério, elas não gostam de quem prega contra isso. Tem aquela pessoa que vai na igreja e chega lá, tem aquele pastor que ele pega a verdade e começa a explicar ela. Aí toda vez que a pessoa vai, uma lapada. Ela volta de novo, outra lapada. Por quê? Porque aquela pessoa está ensinando a verdade. Só que para quem está ouvindo a verdade, e a pessoa não quer ouvir a verdade, aquilo vai se tornar doloroso, chato, antiquado. Então o que a pessoa vai preferir fazer? Evitar aquela pessoa. A Bíblia fala de um rei chamado Acabe, e acabou mesmo. No tempo dele tinha um profeta chamado Micaías. E o Acabe não gostava desse profeta. E sabe por que ele não gostava, irmão? Porque de acordo com Acabe, o profeta só profetizava para ele o que não prestava. Sabe o que as pessoas falam? Muitas que você conversa aqui, elas dizem, a igreja da graça é muito rígida. Não sou eu não, querido. É as escrituras. Tanto é que nós abrimos aqui e mostramos a você o versículo. Só que quem não quer mudar, sabe o que a pessoa vai fazer? Não vou ficar aqui ouvindo isso. Por quê? Porque se toda vez que eu chego num lugar, a pessoa fala a mesma coisa comigo, que eu não quero ouvir, você pode ver, por exemplo, que quando alguém começa a falar algo que você não quer ouvir, que você está conversando no particular, o que é que a pessoa faz? Vamos mudar de... Como na igreja não tem como mudar de assunto, porque a pessoa não interage, é o pastor que está falando sozinho, ela não pode pedir para mudar, né, o disco. E às vezes a verdade vai sendo falada 30, 40 minutos, 1 hora ali constante. Aí a pessoa, para poder não dizer que ela está desprezando a verdade, sabe o que ela começa a fazer? Alegações. O culto demora demais. O pastor pede muito dinheiro. Eu não estou tendo tempo de ir na igreja. Mas qualquer hora dessa eu volto lá. Mas no fundo, por que a pessoa não vai? Ela não quer ouvir sobre aquilo que ela faz e não quer deixar de fazer. Aí o que ela vai fazer? Bom, mas eu não vou largar o evangelho. Eu não vou deixar Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um pastor que não pregue contra aquilo. Aquele assim, tipo assim, né? Poxa, encontrei a igreja que eu queria. Por quê? Porque a igreja que a pessoa queria é alguém que não pegasse no pé dela. Amontoarão para si
líderes, pregadores, de acordo com os seus desejos. Presta atenção, irmão. Deixa eu te falar, o Espírito Santo é meu testemunha. Eu não vou citar nomes, porque isso foi ouvido em particular e vai ficar em particular. Mas quantos pastores eu já recebi de outros ministérios dentro do meu escritório, aqui, que às vezes vêm conversar comigo. Outros que me ligam para pedir ajuda, uma palavra, uma orientação, uma direção. Sabe por causa de quê? Porque às vezes eles vão pregar e o líder chega lá e diz assim, não pega forte hoje que o doutor fulano está aí e nós não podemos espantar ele daqui. Quer dizer, se tiver só os irmãozinhos lá, pode bater. Pode falar a verdade. Agora, se tiver gente graúda, se tiver gente da sociedade, não fala forte, não. Fala aquilo que a pessoa vai gostar de ouvir, aquilo que ela quer ouvir. Irmão, você sabe o que todo mundo tem que gostar de ouvir? A verdade. Por quê? Porque a verdade cura, a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade salva, a verdade limpa, a verdade transforma. Só que as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir algo que elas sintam aliviadas, que elas sintam bem. E é isso que Paulo está falando, que tem gente hoje que não escolhe a igreja por causa da verdade, escolhe a igreja por causa do que agrada a ela. Onde eu já fui pastor em vários lugares, eu não vou falar onde foi, eu tinha uma obreira. E eu cheguei para ela um dia e falei, irmã, a senhora é casada, né? Ela falou, eu sou, pastor. E o seu marido? Ah, pastor, o meu marido, eu convido ele e tal, ele não vem, não sei o quê. Aí, mas ele vai numa igreja lá perto de casa. Falei, não, convida o seu marido para vir domingo. Domingo é um dia especial. Fala com ele que eu mandei chamá-lo. Aí, quando foi no domingo, ele foi. Chegou lá, ele assistiu o culto e tal. Depois, no outro domingo, ele estava lá de novo. Ele foi 3 domingos seguidos. Aí, depois, ele sumiu de novo. Quando ele sumiu, eu fui perguntar a ela. Falei, irmã, e o seu marido? O que aconteceu com ele? Ah, pastor, nem te conto. O que foi? Pastor, ele disse que não dá, não. Não dá por quê, irmão? O que aconteceu? Pastor, porque primeiro domingo ele veio aqui, o senhor deu uma lapada nele. Mas como assim, irmã? Na palavra, pastor. Eu fiquei preocupado, né? Será que eu destratei o irmão? Será que eu falei algo que ele não gostou? Não, pastor, a pregação. Porque o senhor mexeu na galinha dos ovos de ouro dele e ele não quer largar isso. Ele quer ficar dentro da igreja do jeito dele. Eu falei, menos mal. E no outro domingo, o que aconteceu? No outro domingo o senhor pegou mais pesado. E no último domingo ele falou, não dá, porque lá na igreja onde eu vou não é falado isso. Eu vou voltar para lá e ficar quieto lá, porque lá eu posso ficar no pecado e ninguém toca nesse assunto. E eu continuo, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Só não sabe que quando fechar os olhos, está no olho do cão. Coisa séria. Só te fazer uma pergunta. Certamente todo mundo que vem para esse ministério, eles vêm porque eles fazem uma oração. Qual é a oração que a pessoa faz? Diz assim, Senhor, me leva para um lugar aonde eu vou ouvir sua voz. Aí você aparece por aqui. Eu não estou falando que só tem aqui, não. Você veio para cá porque Deus te trouxe aqui. E você ouve. Só que tem gente que vem aqui e ouve. Só que depois que ele ouve o que Deus está falando, não. É muito forte isso. Eu acho que é melhor. Né? Eu já fui em várias igrejas, sabe, pastor? Aí tem outra igreja ali que acho que Deus está me chamando para lá. Aí escolhe a igreja não por causa da verdade, mas por causa do líder que concorda. Porque, meu irmão, presta atenção. Tudo que eu concordo
eu não vou condenar. Tudo que você concorda, você não condena. Sabe por que que hoje, por exemplo, tem pregadores, eles nem pregam mais contra o pecado. Sabe por quê? Porque está no pecado até o nariz. Como é que eu vou ter a cara de pau? Vamos supor de chegar aqui e falar sobre imoralidade, ter 3, 4 mulheres assentadas aqui me assistindo, quando eu aliciei, quando eu fui malicioso, quando até cometi atos insanos com elas. Como é que eu vou ter coragem de pregar contra isso? Como é que eu vou ter coragem de pregar contra desonestidade se eu sou desonesto? Como que eu vou ter coragem? Aí eu serei hipócrita. Aí sabe qual é o melhor? Não pregue. Não fale sobre isso. Não toque nesse assunto. Largue isso para lá. É igual, por exemplo, como chegou um pastor aqui e ele me disse assim: pastor, eu vim aqui vários domingos aqui, assisto seus cultos. Pastor, o senhor pega pesado demais. O povo aqui, pastor, não aguenta isso não. O senhor é mineiro, o senhor estava lá no Rio, mas pastor, o povo aqui no Pará, o povo não aguenta isso não, pastor. O senhor pega muito pesado. Eu falei: mas como assim, irmão? O senhor fala muito de Bíblia, pastor. Eu sou fera nisso, eu falo que negócio de pecado, de largar, de consertar, de fazer não sei o quê, de andar na palavra e não sei o quê. Pastor, para com esse negócio, o senhor quer lotar essa igreja? Eu falei: irmão, a gente trabalha para isso. Ele falou: pastor, começa a falar só de coisa boa. Fala só que Deus vai abençoar, fala só que Deus vai dar vitória, fala só que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai não sei o quê. Fala só de coisa boa, pastor. Eu falei: como é que está a sua igreja? Ele falou: minha igreja está lotada. Eu falei: é assim que você fala? É assim que eu faço, pastor. Eu falei: irmão, tá bom, vamos supor que eu faço isso. E quando eu chegar lá em cima? Ele falou: aí é problema seu com o homem. Tem coisa, meu irmão, que quando você lê, você não consegue mais fechar os seus olhos. Vamos ler o versículo lá de Tiago. Eu vou ler um outro para você. Por que a gente tem que fazer isso? Tiago não, Timóteo, né? 2 Timóteo 4:4. Coloca aí, Diego, esse aí agora. Você tirou isso. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando das fábulas. Tenha cuidado, irmão, para você não se deixar ser levado por conversas fiadas. Quem leu Provérbios 1 hoje? Alguém leu? Se não leu, hoje é dia 1º de outubro, é Provérbios capítulo de número 1. Vamos voltar todo dia agora lendo Provérbios outra vez, hein? Primeira coisa que você fizer quando você acordar, escovar os seus dentes, quiser tomar o seu café, mas leia, pega a sua Bíblia e leia o Provérbios do dia. Você vai aprender muita coisa. O versículo de número 10 de Provérbios 1, por exemplo, olha o que ele diz aí, ó. Olha o conselho de Deus aí, em Provérbios 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. O que é isso? Deus está dizendo ao pecador, vai tentar te seduzir. Blandícia é sedução. O pecado é sedutor, irmão. Lembra quando o Satanás chegou lá e disse assim: está vendo, Eva, o fruto? Você vai ficar igual a Deus. Vai ter necessidade, não vai precisar mais de Deus. Você mesmo vai reger a tua vida. Eva olhou e ela viu que o fruto era bom. E ela desejou o fruto. Então o que Eva foi? Ela foi seduzida. O pecado seduz, irmão. O pecado seduz. Olha, deixa eu só te falar uma coisa. Aquela pessoa que é viciada em pornografia, se ela fosse viciada na Bíblia, como ela é viciada em pornografia, seria um santo.
ou uma santa de Deus. Por quê? Porque ao invés de olhar coisas pornográficas na internet, a pessoa olharia o quê? A Bíblia. Só que a Bíblia não seduz tanto quanto uma imagem pornográfica. E qualquer outra coisa. O que Salomão está dizendo? Meu filho, o pecado ele não vem de uma forma assim seca, de uma forma... Não, ele vem de uma forma que enche os seus olhos, que te seduz, que induz você a errar, a falhar, a cometer um desatino. Mas não consintas quando isso ocorrer. Não deixe que o pecado te induza ao erro. É a mesma coisa que Deus disse a Davi. Davi, despreze toda maldade. Não aceite, não concorde, não permita, não deixe que isso esteja em você. Você vê que, como nós vimos aqui nas Escrituras Sagradas, nos dias de hoje, nos tempos de hoje, infelizmente, muitos estão fazendo igreja para si, ao invés de fazer a igreja para Deus. Infelizmente, é uma grande verdade. E que nós não temos o direito de escolher aquilo que nós queremos. Deus escolheu e nós precisamos seguir. Se a gente seguir, parabéns para nós. Porque eu vou só ler um versículo aqui para você, para a gente poder terminar. Deixa eu te mostrar aqui. Quer ver? Esse versículo, uma vez, um homem chamado Romildo Ribeiro me falou deste versículo. Deixa eu ler ele para você, que eu esqueci até onde que esse versículo está escrito aqui. Eu sei o que ele diz, mas onde que ele está escrito? Como falou o vovozinho ali comigo, eu fui visitar esse vovô aqui, na sexta-feira ele falou assim comigo, eu não leio mais, pastor, já li muito, aprendi muita coisa. Agora eu não leio mais, mas tudo está aqui dentro. Aqui. Guardou, né, vô? Está me ouvindo ainda, vô? O senhor dormiu essa noite? Acordou? Ele diz que dorme 10 horas da noite e acorda 4 horas da manhã, irmão. E já acorda para fazer oração. Tem 93 anos, irmã? 93 anos. Ei, cadê a Carla? Tá vendo, Jânio? Você estava comigo, você ouviu o vô falando lá. Ele foi comigo na visita. 93 anos, 4 horas da manhã, está acordado para oração. Filho, coisa séria, hein? Só Deus na causa.